Paulo aos Coríntios, capítulo 8, para nós fazermos a leitura do versículo 1 ao versículo 15. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza na sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo o cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nos tornasseis ricos. E nisso dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Suprindo a vossa abundância no presente, a falta deles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Irmãos, existem diversas pessoas que defendem que o Evangelho deve sair destas quatro paredes. O Evangelho deve ser levado às pessoas, deve ser levado às ruas, atender aqueles que estão carecendo, necessidades com ações sociais. Mas algumas dessas pessoas acabam indo nesta linha sem critérios bíblicos, sem entender o que a palavra do Senhor nos fala sobre esse tipo de atitude. Esquecem então que nenhuma ação social ela vai ter o impacto necessário para o reino de Deus se o Evangelho não estiver envolvido. Ou seja, se não tiver o impacto espiritual através da pregação, através da ação da igreja levando a verdade, vai ser apenas mais uma ação social, como nós vemos então acontecer em diversas entidades, até mesmo pelo governo que nós temos aí no nosso país e ao redor do mundo. E é por conta de movimentos como o da missão integral, que pensam então desta forma, onde nós encontramos inclusive igrejas e pastores que são cristãos, que são evangélicos, e eles seguem apenas esta linha: vamos fazer o social sem se preocupar com a pregação do Evangelho, que muitos cristãos e igrejas deixam de fazer. Eles acabam se omitindo na tarefa e na responsabilidade de auxiliar outras pessoas, engajando-se em ações sociais em prol daqueles que estão carecendo. E nós estamos vendo o nosso país passar por um momento de calamidade, um momento muito difícil no sul, diversas notícias que todos estão acompanhando. E a nossa pergunta nesse momento, com tantas posturas que nós encontramos por aí, inclusive de pastores, guiando as suas igrejas, é: como é que Deus nos ensina então a agir nesse momento?
Como é que o Senhor nos direciona para agir como igreja em tempos de calamidade, em tempos onde vemos pessoas passando por tantas necessidades com relação à falta de água, à falta de comida, à falta de moradia, à falta de alimentos, falta de necessidades, aquilo que é o mais básico. E observe então que a palavra do Senhor através da carta de Paulo nos mostra isso. O apóstolo Paulo está falando aqui aos irmãos da igreja de Corinto, pelo tempo então em que eles estão passando. Há uma palavra vinda de Ágabo, em Atos capítulo de número 11, que fala de um tempo de fome, um tempo de muita dificuldade que passariam aqueles que estão vivendo na Judeia, aqueles que estão vivendo em Jerusalém. Paulo está vivendo esse tempo, o tempo onde se cumpre esta profecia, e muitas pessoas então estão passando necessidade. Elas estão passando fome, inclusive os irmãos que moram na Judeia. E é por isso que você vai encontrar em alguns trechos referências de uma grande coleta que eles estão fazendo em prol dos irmãos da Judeia, dos irmãos em Jerusalém, por causa desta necessidade que eles estão então passando. Romanos capítulo 15, ele fala sobre isto. Vamos ler Romanos 15, versículos 25 e 26. Alguém pode ler para nós, por favor? Romanos capítulo 15, versículos 25 e 26. Tudo bem, então Paulo, ao longo da sua carta, ele mostra o desejo que ele tinha de estar em Roma, de estar com os irmãos, porém, com este texto, ele está dizendo: eu vou demorar um pouco mais para cumprir a minha promessa de estar junto com vocês, porque eu estou indo a serviço dos santos. Ou seja, ele estava recolhendo os recursos que os irmãos da Acaia, os irmãos da Macedônia haviam dispensado para ajudar aqueles mais necessitados em Jerusalém, e agora ele está indo levar a eles. Então nós vemos Paulo mostrar esta necessidade presente entre aqueles irmãos que estão então carecendo. Quando ele volta à carta aos Coríntios, ele vai falar então sobre a forma graciosa como o Senhor age através do seu povo, levando-os a ser generosos nesses instantes. Veja então que o versículo de número 1 nos fala desta graça. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. O Senhor então está agindo em meio às pessoas que vivem na Macedônia, para que elas então possam ser testemunha do poder, do sustento, do cuidado do Senhor em suas vidas. Porque na continuação do texto, ele vem dizer então no versículo de número 2, que os irmãos da igreja da Macedônia, desta região, eles estavam passando por muita prova de tribulação. O que isso significa? Que eles não eram uma igreja que tinha muitos recursos. Não era uma igreja que tinha então algo em excesso para que eles pudessem então distribuir para quem eles quisessem. Eles eram um povo que passava também por dificuldades. Passavam pelas suas tribulações, pelas suas lutas. Mas ainda assim, como ele diz, eles manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Apesar então deles passarem por lutas, eles se alegraram por saber que eles poderiam servir ao Senhor em prol daquelas pessoas, daquelas famílias. Porque Paulo vem dizer então que eles foram aqueles que se ofereceram para servir ao Senhor. Então vejam só o que o texto está nos mostrando. A graça do Senhor está agindo na vida dos macedônios. De que forma? Tornando esses irmãos sensíveis às necessidades. Sabendo que existe ao seu redor pessoas então que estão carecendo. Talvez tanto ou igual a eles, mas na forma que eles então podem auxiliar. Ele mostra então no versículo de número 3,
porque eles testemunham eu, na medida de suas posses, ou mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Então, conforme aquilo que eles tinham naquele momento, o Senhor usou a vida dos irmãos da Macedônia para abençoar os irmãos da Judéia, os irmãos de Jerusalém, que estavam passando por fome, estavam passando por momentos de tribulação, assim como eles. Vejam, o Evangelho está em ação por meio deste povo. O Evangelho está sendo visto de forma prática na vida dos macedônios. De que forma, então, isto acontece neles? Pela fé. A fé que eles têm, como diz o versículo de número 7, como também em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado, assim também abunda em vocês desta graça. O desejo de Paulo nesse momento é que os coríntios sejam iguais aos macedônios. Que eles tenham fé para poder olhar para o Senhor no momento em que aqueles que estão próximos deles estão passando por dificuldades, eles possam então ajudar. A fé dos macedônios, alimentada diariamente, resulta então em alegria para servir para a glória do Senhor. Quando nós observamos então esse trecho, onde Paulo está falando, usando os irmãos da Macedônia como exemplo, nós temos que olhar para nós e pensar como é que a graça de Deus está moldando os nossos corações. Quando nós ouvimos tantas notícias, qual é a nossa reação? Como é que nós então nos comportamos quando vemos então a dura realidade em que as pessoas estão passando hoje dentro do nosso país? Pois se há compaixão, se há a tristeza onde nós nos sensibilizamos com aquilo que as pessoas estão passando, é a graça de Deus que está nos levando a viver dessa forma. Porque assim nós então caminhamos para cooperar no serviço do Reino de Deus. Todo o serviço que a igreja manifesta, ela desempenha, é sempre para a glória do Senhor. Você vai ver muitas pessoas se levantando para cooperar, mas muitas dessas não fazem para a glória de Deus porque não o conhecem, porque não o servem. Mas elas apenas fazem, algumas até fazem para si mesmo. Fazem para que os outros a vejam fazendo, fazem para que os outros possam falar do seu nome, para que elas ganhem então cada vez mais holofotes, mas a igreja não. A igreja, quando ela faz, ela está fazendo porque a graça de Deus está levando a olhar para aquilo que o Senhor então se agrada. Vejam o que Paulo então diz no versículo de número 8 aos Coríntios: não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. A igreja de Corinto, então, ela agora tem a possibilidade de demonstrar o seu compromisso com o Senhor na cooperação na obra que está sendo realizada naquele instante. Paulo está dizendo a eles: vocês então se comprometeram. No versículo 11 ele fala isso: completem agora a obra que vocês começaram. Eles revelaram então prontidão, ou seja, revelaram interesse em servir, em ajudar os irmãos que estavam passando então necessidade. E agora ele está chamando eles a demonstrar o amor deles da forma prática. Veja que nós não vemos aqui Paulo falar apenas em generosidade, mas ele está falando sobre comprometimento e está falando aqui sobre cooperação dentro do reino de Deus. Uma cooperação que você não vê no mundo, porque a cooperação da igreja, ela está atrelada à sua fé, ela está atrelada ao compromisso com Cristo, ao discipulado que nós vivemos com o Senhor Jesus. Paulo diz no versículo 9: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está lembrando que o próprio Cristo, com toda a sua glória, abriu mão de sua glória, como ele diz na carta aos Filipenses, para se fazer homem, ou seja, para se fazer pobre, ou seja, para ser humilde, sendo humilhado, e assim nos tornar ricos, nos conceder a fé, nos conceder a salvação, nos conceder, portanto, o descanso eterno no Senhor.
O exemplo que a igreja tem de serviço neste mundo é do próprio Cristo. O próprio Deus que com toda a sua riqueza se fez pobre, humilhando-se para nos salvar, para pagar o preço no nosso lugar. E é por isso que nós temos a compreensão do que é o verdadeiro comprometimento. Quando nós nos tornamos discípulos de Cristo, é ser como Ele. Comprometidos com aquilo que Ele fez, comprometidos com o amor que Ele deixou, comprometidos, portanto, com a graça que Ele nos revela. A palavra do Senhor, então, ela nos mostra que esta ação dos coríntios para com os irmãos da Judeia, assim como os macedônios, não era algo obrigatório, né? Como ele diz aqui, numa forma de lei, com um peso, como um fardo, mas é como uma demonstração de gratidão, uma demonstração do seu compromisso para com o Senhor, visto então em atos de amor. Quando a graça do Senhor está moldando nosso coração, irmãos, nós não vamos encontrar cristãos que não fiquem incomodados com a necessidade do próximo, que não sintam a compaixão, que não se entristeçam com aquilo que as outras pessoas estão passando, pois assim o Senhor nos ensina a fazer, a olhar para os outros e amá-los em todos os momentos, né? Nós vemos que os ensinos trazidos muitas vezes são distorcidos da palavra do Senhor. Você vê muitos sendo levados a servir, sendo levados a ofertar, inclusive com recursos, inclusive financeiramente, para que o Senhor então os dê em dobro, né? Eu faço em nome do Senhor, ou eu digo que eu estou fazendo em nome do Senhor, para que Deus me abençoe, para que Deus cuide de mim. Mas a palavra do Senhor nos ensina que nós fazemos por gratidão. Nós fazemos porque nós servimos a um Deus de amor, que pelo seu amor Ele morreu por nós na cruz. Não somos merecedores de qualquer ação do Senhor sobre nós, não é? Por isso que Ele vem então dizer no versículo 12, porque se a boa vontade, ou seja, a vontade de fazer, a vontade de agir, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para vós, para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Paulo está dizendo então que a nossa cooperação em tempos de calamidade, em tempos de dificuldade, ela deve ser de acordo com aquilo que nós possuímos, conforme nós podemos ajudar, e não além do que nós temos, para que isso não se torne sobrecarga sobre nós, mas que no pouco que temos, o Senhor nos usa para levar a igualdade, levar aos outros, para que também mantenham uma vida de tranquilidade. Suprindo assim, como no versículo 14, a vossa abundância no presente, a falta deles. De modo que a abundância deles venha suprir a vossa falta e assim haja igualdade. Ele está falando aqui sobre unidade. A cooperação que a igreja então aprende a viver é a cooperação na unidade daqueles que olham uns para os outros e sabem que todos, independente de como eles são, carecem de ajuda. Eu ouço muito as pessoas falando agora nas redes sociais, vamos levar auxílio apenas para aqueles grupos, apenas para essas pessoas. A palavra do Senhor nos leva então a olhar para todos. Todos aqueles que passam por dificuldades, eles podem então ser ajudados para que vivam em igualdade, para que não passem então por um sofrimento ainda maior do que aquilo que eles estão passando. Isso tudo por quê? Porque nós somos abençoados por Deus. O versículo de número 15, então o apóstolo Paulo, ele encerra dizendo exatamente isso. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Paulo está fazendo aqui uma referência ao momento em que os israelitas, então, quando passavam pelo deserto, foram agraciados por Deus. O Senhor concedeu a eles codornizes, o Senhor concedeu a eles o maná. E pela manhã eles recolhiam o maná para que eles pudessem ter o sustento diário. E o que é que o texto nos diz? Aquele que muito colheu não teve demais, e o que pouco colheu não teve falta. Ou seja,
teve as necessidades, conforme aquilo que ele precisava, supridas pelo Senhor. Nós vemos então isto ser o sinal da graça de Deus, do cuidado divino sobre a nossa vida diária. O Senhor nos concede aquilo que nós necessitamos. Não recebemos por merecimento. Tudo que temos é porque Deus tem sido bondoso, gracioso para conosco e tem então nos abençoado. Por isso ele vem nos dizer, aquilo que nós temos, nós podemos usar para que os outros possam viver também em igualdade. Ou seja, possam viver bem, porque tudo que temos vem do nosso Senhor. É graças ao poder de Deus que nós então podemos ter o nosso sustento. Existe então, neste momento, uma grande necessidade lançada em nosso país. Eu interrompi o estudo que nós temos feito sobre as emoções, como nós temos falado, para nós podermos então falar um pouco sobre esse tema e podemos nos colocar diante do Senhor para clamar pelas vidas daquelas pessoas como igreja. Nós vemos que a palavra nos ensina que existe então um caminho onde nós podemos agir para ajudar. Não existe impedimento na palavra do Senhor para nós podermos então auxiliar as pessoas que estão passando por dificuldade. Nós vemos então que é a graça de Deus que nos molda para nós podermos olhar para aqueles que carecem e então nos sensibilizarmos com eles. Nós podemos olhar com amor para essas pessoas e podemos, conforme aquilo que nós temos, servi-los. Porque assim, como diz o versículo 8, a cooperação da nossa parte se torna uma demonstração da sinceridade do nosso amor, daquilo que Deus está fazendo em nosso coração. Portanto, que o Senhor nos conduza com gratidão a Ele pelo que nós temos e nos dê sabedoria para nós podermos agir neste tempo como igreja, auxiliando conforme podemos aos nossos irmãos que estão carecendo e a toda a população do nosso país. Claro que nós podemos pensar, mas não vamos suprir tudo, mas o pouco de cada um o Senhor usará para então abençoar aqueles que estão passando por necessidade. Hoje nós vamos, irmão, então separar um tempo para nós orarmos pelas igrejas que estão no sul do nosso país. Porque nós sabemos que o Senhor, através da sua igreja, o Senhor, através do seu povo, estará agindo e levando a verdade. Sabemos que muitas ações estão sendo levantadas por aí, mas é a igreja, o povo do Senhor, que poderá ter a oportunidade de, além dos donativos e recursos, levar o evangelho do Senhor. Nós vamos orar por eles para que o Senhor os use. E vamos colocar aqui, como nós compartilhamos hoje à tarde, também o nosso apoio que nós temos feito à Igreja Presbiteriana na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. Uma cidade que também foi afetada pelas chuvas, que também está enfrentando com o alagamento. Muitas pessoas perderam as suas casas, perderam suas roupas, sua comida, tudo que tinham, tudo que construíram. E a Igreja Presbiteriana nessa cidade, ela está recebendo então os recursos. E nós, como igreja, nós vamos direcionar todas as nossas ofertas para essa igreja, para que o Senhor abençoe esses irmãos e eles possam então usar conforme a necessidade. Eles estão lá, eles estão vendo dia a dia quem são as famílias que realmente precisam, o que realmente eles precisam, e então eles podem usar esses recursos para comprar alimentos, comprar águas, comprar roupas, comprar colchões, comprar aquilo então que é necessário. Nós compartilhamos hoje a chave Pix dessa igreja, que eles criaram exclusivamente para isso. Então, se os irmãos tiverem o interesse de auxiliar, é ipbcanoas@ipb.com.br, a forma como eles estão recebendo o recurso financeiro para eles poderem então comprar aquilo que as famílias estão precisando nesse momento. Então eu convido os irmãos neste instante a se colocarem em oração, a orar pelas igrejas, pelas famílias, pelos enlutados, por aqueles que perderam tudo, perderam os seus bens, perderam o seu comércio, ou seja, a fonte de renda. Nós vamos nos colocar em oração durante alguns instantes e logo em seguida nós vamos cantar o hino de número 178 e vamos orar encerrando o estudo desta noite.